Olá, eu sou a professora Karime e sou a responsável pela apresentação desse relato de experiência intitulado O Curso Livre, Construindo seu Método de Estudo como promotor da aprendizagem autônoma e da metacognição. São autores desse artigo, além de mim, a designer Nayara Stelmach de Mello, a professora Renata Gonçalves Gomes e o professor Ciro Francisco Burgos Fernandes. Da onde que surgiu a ideia dessa temática, né? A gente, o Unicuritiba, desde 2012, vem implementando disciplinas e ofertando cursos livres na modalidade EAD. E durante todo esse período, o NEAD, o Núcleo de Educação à Distância, sempre esteve muito preocupado com a qualidade, com o aprimoramento, com a melhoria que poderia ser feita nos materiais que estavam sendo ofertados aos nossos alunos. Né? Nos últimos anos, a gente se preocupou bastante com a questão de recursos, de ferramentas que poderiam auxiliar os alunos que tinham alguma deficiência, seja ela visual, auditiva ou alguma dificuldade de aprendizagem. O nosso olhar ficou voltado muito em cima dessas situações e começaram a ser realizadas pesquisas, conversas, reuniões, para a gente perceber onde poderíamos melhorar o nosso material nesse aspecto. Em relação ao conteúdo, também sempre foram feitas atualizações, mas essas eram de responsabilidade dos professores conteudistas. Né? A nossa preocupação enquanto núcleo de educação à distância era a relação da operacionalização desse material que estava sendo ofertado. Então, nós elegemos um desses materiais para que a gente pudesse experienciar essas ferramentas nesse primeiro momento, ainda trabalhando com os alunos que tinham alguma deficiência visual e auditiva. Então, escolhemos o curso livre, Construindo seu Método de Estudo, e neles foram desenvolvidos esses recursos, essas ferramentas, e o resultado que nós tivemos foi bem satisfatório. Então, o curso livre, né, Construindo seu Método de Estudo, tem como propósito ajudar os alunos a identificar seu estilo de aprendizagem, além de apresentar técnicas que auxiliam na organização do tempo, dicas de estudo e como evitar a procrastinação. O curso se tornou o programa piloto em acessibilidade da plataforma EAD da instituição e, com sucesso, consegue atender às necessidades dos alunos com baixa visão, cegueira total e deficiência auditiva. Então, o curso livre, ele é um curso que não exige escolaridade mínima, ele é aberto à comunidade escolar, não só aos nossos alunos, e está condicionado apenas à matrícula e o aproveitamento do aluno. Os nossos cursos livres têm duração de 20 horas, a periodicidade semestral, são autoinstrucionais e ele é gratuito, tanto para os nossos alunos como para a comunidade externa. Conversando um pouquinho sobre a questão do ensino-aprendizagem e de como surgiu esse curso Construindo o seu Método de Estudo, é importante trazer que nos encontros pedagógicos que eram promovidos pela instituição, nas reuniões de curso, havia sempre uma queixa do corpo docente trazendo que os alunos poderiam aproveitar melhor aquele momento de aula, eles poderiam ser mais participativos, poderiam trazer mais contribuições para os debates que eram levantados em aula, que muitos não realizavam as atividades que eram solicitadas, não realizavam as leituras para a próxima aula. Então, isso acabava atrapalhando tanto o desempenho da aula como dos próprios alunos. O professor não conseguia caminhar com aquele conteúdo com a mesma qualidade que esperava, porque os alunos não tinham feito as leituras necessárias, não tinham embasamento teórico suficiente, e os alunos também se sentiam dificuldade de acompanhar a disciplina, de participar das aulas, de se preparar para as avaliações. Então, pensando em tudo isso, o Núcleo de Apoio ao Professor trouxe a proposta ao NEAD para desenvolver esse material, um curso que viesse ajudar os alunos a mudar esse comportamento, tanto em sala de aula como fora de sala de aula, na preparação para as avaliações, para a sua vida, na questão de administração de tempo, de eleger prioridades, de como evitar a procrastinação. E os resultados que nós tivemos foram muito satisfatórios. Né? O curso, então, ele trabalha com essa questão da metacognição. O aluno se perceber enquanto aprendiz e como que ele aprende, quais ferramentas, quais atitudes podem facilitar a memorização, a compreensão daquele conteúdo. Então, a metacognição é um processo complexo que pode e deve ser desenvolvido pelo aluno.
A partir disso, a gente entendeu que com o acompanhamento de um profissional, um psicopedagogo, acompanhando os alunos nesse processo de se perceberem enquanto aprendizes, começar a perceber o que facilitava a sua compreensão daquele conteúdo, é que esse material foi desenvolvido. Ainda sobre a metacognição, a gente tem o seguinte conceito, que é a capacidade de conhecer o ato de conhecer, isto é, tomar consciência, analisar e avaliar a própria forma como conhecemos ou como adquirimos e processamos a informação. A metacognição permite-nos prever consequências ao nível psicológico e comportamental, permite principalmente aperfeiçoar competências e estratégias cognitivas, visto que a cognição é um processo que monitoriza os processos cognitivos. Então, a instituição tinha, como objetivo ofertar gratuitamente o curso livre, construindo o seu método de estudo, atuar sobre as expectativas da comunidade acadêmica nas suas experiências de aprendizagem dentro e fora dos limites físicos do centro universitário e oportunizar também às pessoas que estão fora do ambiente acadêmico a experiência do autoconhecimento no processo de aprendizagem. Nós, enquanto NEAD, enquanto Núcleo de Educação à Distância, enquanto o profissional que foi responsável pela elaboração desse material, assumimos o juízo de que os alunos dessa instituição e a comunidade externa que buscam por esse curso são pessoas com acesso aos bens simbólicos da tecnologia digital de informação e comunicação, e a universidade, sobretudo, conta com laboratórios de informática específicos por curso e de acesso livre. Rede Wi-Fi à disposição de estudantes e funcionários durante os 3 períodos do dia em todos os dias letivos. Então, como era composto o curso Construindo seu Método de Estudo? Ele é composto por 5 unidades. Em cada unidade nós temos a apresentação daquele tema que vai ser discutido, a leitura de diversos textos, até para o aluno entender alguns conceitos, alguns princípios, vídeos, questionários, fórum de discussão e atividades de autoavaliação. Então, como eu já comentei, o curso era composto por 5 unidades. A unidade 1 trabalha com a gestão do tempo, quer dizer, essa questão de equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional e acadêmica, como que ele deve administrar esse tempo. Não quer dizer que ele tem que abrir mão de todo o lazer, de toda a vida social, mas como que ele começa a eleger prioridades. O material ainda sugere que o aluno faça listas diárias de tarefas, até para ele conseguir perceber o que ele dá conta, para a gente não fazer aquela lista enorme e depois vira frustração e a gente achar que a gente não dá conta de fazer tudo aquilo que a gente se propõe. E trabalha com a questão de planejamento a curto, médio e longo prazo, até pensando em outros cursos que esses alunos queiram vir a participar, outras atividades que podem ajudar na sua formação acadêmica, como é que ele consegue administrar tudo isso naquele tempo que ele tem disponível. A unidade 2 trabalha com as funções cognitivas, atenção, concentração e memória. Atenção e concentração são ações voluntárias. Eu, enquanto indivíduo, tenho que estar disposto a estar prestando atenção. Eu faço escolhas entre escutar um professor ou me preocupar com as mensagens que estão vindo nas redes sociais, ou em conversar com um colega ao meu lado. Então, depende da minha ação enquanto indivíduo, de manter a minha atenção, de manter a minha concentração naquilo que está sendo desenvolvido em sala de aula. E a questão da memória, como é que eu vou fixar esse conteúdo? Que formas, que estratégias eu tenho para fixar essa informação para minha vida profissional, para uma avaliação, para outros momentos que eu venha precisar dessa informação. A unidade 3 trabalha com os estilos de aprendizagem. São trabalhados com 4 estilos. O auditivo, aquele em que o aluno aprende melhor ouvindo, então é melhor que ele, durante aquela explicação, durante a aula, ele esteja atento à fala do professor, não esteja escrevendo, fazendo anotações. Tem os alunos que vão ter o estilo de aprendizagem visual. Então, esse sim, enquanto o professor fala, deve estar escrevendo, anotando, observando imagens, fazendo relações com aquilo que está sendo apresentado. O aluno que tem o estilo entre leitura e escrita é aquele aluno que vai fazer esquemas, mapas mentais, ele começa a organizar aquele material de uma forma individualizada dele. E o aluno que tem o estilo sinestésico, ele precisa estar manuseando, precisa estar mexendo com algum objeto, mascando chiclete, ele tem que estar em movimento enquanto ele está assimilando o conteúdo.
Na unidade 4, é trabalhado com a questão da leitura e anotações em sala de aula, né? Como esse aluno pode aproveitar melhor esse momento em sala de aula. E são trabalhadas as 3 técnicas de leitura. A leitura de reconhecimento, aquela leitura mais superficial, que o aluno tem o contato pela primeira vez com o conteúdo. A leitura ativa, aquela quando o aluno marca trechos daquele texto, grifa, faz anotações, faz relações com aquilo que foi trabalhado em sala de aula, busca o significado de alguma expressão que ele desconhece. E o terceiro tipo seria o resumo ou esquema, quer dizer, quando o aluno traz para o seu papel, para as suas anotações, a sua percepção daquilo que foi trabalhado. Quer dizer, para ele estudar depois para uma avaliação, para ele utilizar esse material para a construção de um outro trabalho, é muito mais fácil, porque ele já se aprimorou com a autonomia daquele conteúdo, já conseguiu ele desenvolver um esquema e consegue sintetizar toda aquela informação do texto de uma forma individual dele. Na unidade 5, é trabalhada a guerra à procrastinação. O que é procrastinar? É a gente deixar para depois alguma coisa que a gente poderia fazer agora, né? Então, os alunos sabem que tem um trabalho para entregar no final do mês e vão deixando e vão escolhendo outras atividades, assistir a uma série, ficar nas redes sociais, e o prazo vai encurtando, e essa pressão de fazer um trabalho com qualidade, de ter uma boa nota, acaba aumentando essa pressão, vem uma frustração porque o trabalho não é concluído, o aluno não tem vontade de fazer, e daí cria-se toda uma situação que pode ser evitada. Então, a questão da procrastinação, como ela pode afetar a autoestima do nosso aluno, quando ele de repente teria a competência, teria a habilidade de fazer um trabalho melhor, e porque procrastinou, não conseguiu dar realmente o tempo suficiente para o desenvolvimento daquela atividade, atrapalha o desempenho acadêmico, porque às vezes não consegue fazer um trabalho mais aprofundado, com maior embasamento teórico. A unidade ainda trabalha com as etapas da procrastinação e como a gente pode evitar essa procrastinação, e ainda oferece um teste para o aluno se perceber qual o nível de sua procrastinação. Mais uma questão de autoconhecimento. E aí a gente fala um pouquinho sobre a questão da acessibilidade digital, né? O que recursos foram implantados. A gente trabalhou com a descrição em texto dos ícones de navegação de todo o conteúdo midiático, sejam eles fotos, gráficos e fluxograma. Um bloco para controle de tamanho de fonte, cor de fundo e até ouvir o texto contendo total compatibilidade com softwares de acessibilidade para usuários com cegueira total ou baixa visão. Os vídeos, tanto os gravados por nós no NEAD, quanto os livres, têm as legendas disponibilizadas. E os vídeos externos, que não possuem legendas, permitem o download da transcrição do texto contido. O mesmo ocorre quando a oferta de podcasts, vídeos mudos ou apenas trilha sonora, onde esses são complementados com uma audiodescrição. Então, é possível concluir, a partir da análise dos números comparados, que o desenvolvimento de ferramentas de acessibilidade facilita o acesso ao curso, desde o momento da inscrição até a navegabilidade entre as unidades de estudo, contribuem para a melhor avaliação dos alunos sobre tais aspectos. O conteúdo, sobretudo, mostrou-se útil para os cursistas que o recomendariam às outras pessoas. Certamente, existe a necessidade de revisões e atualizações periódicas para que o curso continue atingindo seu objetivo, entre outros, de atender aos que se iniciam na vida acadêmica e profissional. Além disso, a equipe NEAD trabalha em forma de pesquisa de satisfação mais incisivas, que provoquem reflexões ainda mais profundas nos alunos acerca da funcionalidade prática do curso para o seu cotidiano, a fim de obter dados para análise cada vez mais consistentes. E aqui finalizamos dizendo que o conteúdo desenvolvido vem sendo assimilado pelos alunos que avaliam positivamente a experiência, levando-nos à conclusão de que nossos cursistas se encontram diante de material organizado, didático e reflexivo, sobretudo acerca dos hábitos de estudo. A acessibilidade é um diferencial importante, principalmente no que diz respeito aos alunos com deficiência visual ou surdez, que podem estudar como os demais sem obstáculos que os segreguem. E aqui eu finalizo agradecendo a sua atenção e disponibilizando algumas das referências utilizadas para a elaboração desse trabalho. Muito obrigada!